Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Até que é Pop. O assunto de hoje é a importância das comunidades para o crescimento profissional numa carreira de redes. Hoje trouxe um convidado super experiente e que vai dar ótimas dicas para vocês. Quer saber quem é? Após a vinheta, roda! Voltamos e agora sim eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Mas antes disso, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, combinado? Agora sim, por favor, suba aqui nosso convidado Jonas Rezende. Bem-vindo ao Até que é Pop. Olá, Vânia, tudo bem? Tudo Muito bem? obrigado pelo convite, por estar aqui. Eu já vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está assistindo ou ouvindo o episódio de hoje, porque eu conheço o Jonas, o profissional, o currículo, mas o pessoal não. Se apresente tecnicamente. Muito obrigado, Vânia, primeiramente pelo convite, tá? É um prazer estar aqui participando com você desse podcast, né, dessa entrevista, esse nosso bate-papo, vamos falar assim. Exato. Isso. E muito bom poder estar aqui, compartilhar um pouco aí sobre a minha carreira, sobre o que eu tenho de conhecimento, né, para aqueles que estão iniciando na carreira ou para aqueles que vão ingressar. Uhum. E principalmente porque faço parte aí de algumas pessoas que você já entrevistou, seu canal tem sido muito bacana, várias entrevistas Exato. legais, e hoje quem está aqui sou eu, então para mim é um privilégio. Muito obrigado, tá? Gente, olha só, todo mundo que eu escolho aqui pode ter certeza. O pessoal tem prática. A melhor coisa é a gente escutar história. Eu vou dizer que nem fala em Minas, causo, né? Causo real, né? Vamos prosear, né? Mas assim, Jonas, assim, o assunto de hoje a gente vai mesclar a parte de comunidades com o crescimento profissional na área de redes, né? Assim, você é um profissional de redes. Conta como foi o comecinho da tua carreira, por que que você se interessou com a área de redes e o que você faz hoje. Daí depois a gente vai começar a puxar a importância das comunidades e como foi o teu crescimento, tá bom? Então, Claro, Vânia, vamos claro. começar? Vamos começar. Como é que o Jonas se interessou por redes? Conta o seu passado, um pouquinho. Então, antes de eu ingressar para essa área de redes, né, eu tinha um pensamento totalmente fora da área que eu estou hoje, tá? Então, eu trabalhava aquela fase ali inicial de juventude, adolescência, né? Então, eu já trabalhei em várias outras coisas, tá? Trabalhei como frentista em posto de gasolina, em confecção, cortando malha, né? E aí, o meu ingresso para essa área de TI começou propriamente quando eu estava assim fazendo uns cursos profissionalizantes, tá? Legal. Onde eu fazia ali uns cursos de informática, aqueles cursos iniciais. Com certeza você vai lembrar, as pessoas que estão ouvindo a gente vai Não, lembrar. depende, depende. As pessoas que estão ouvindo a gente, depende da idade. Depende da Ah, idade, verdade. Que aí você fazia curso de Microsoft Word, PowerPoint, Excel, deixa eu Access. complementar, pessoal, numa época muito remota, né? Principalmente quem é Gen Z, né? A gente fazia tudo que é curso separado. Ó, você vai para um curso do quê? De mexer no Paint. O que que é Paint, gente, né? É. Você Aqui, fazia um né? Ó, curso para mexer no Paint, nossa, gente. era. É Então, incrível assim, aprender a pintar com Paint, isso daí é é. incrível. Mas continue, Então, desculpa. passei por uma escola, né, fazendo esses cursos, fiz ali uns cursos introdutórios de montagem e manutenção de computadores, né, curso de design gráfico. E depois que eu fiz esses cursos, a escola lá, ela tinha um programa de ela chamar, assim, alguns alunos que tivessem um bom destaque, Oh, legal. para começar meio que, vamos dizer, como se fosse um estágio ou tentar preparar o aluno para tentar ser professor dentro da escola, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu estava no trabalho que eu estava, um dia eu encontrei lá com um gerente na época, que era o gerente da escola, do curso. Ele perguntou: "Ah, você não tem interesse?" E aí eu fui lá, a gente bateu um papo, a gente conversou, conversei com o coordenador na época e
Eu já ingressei, na verdade, eu já fui contratado, mesmo sem antes fazer um estágio, e Hum. depois que eu fui contratado, que aí eu comecei a entender como que era a metodologia da escola, comecei a pegar a metodologia de ensino com o coordenador da escola, ele começou a me passar quais materiais poderíamos utilizar, né? Qual eram os cursos que a escola oferecia, como se preparar para uma aula, e foi ali que eu comecei aí na minha carreira, vamos dizer assim, de TI, tá? Vou Ah, falar um pouquinho entendi. mais depois, Tá. mas foi assim esse foi o start, tá? Uhum. E redes, especificamente, né? Como é que. Porque, gente, ele trabalha hoje, posso falar, ele é especialista aí de um fornecedor bem, vou dizer, top, top. Não queria usar essa palavra, mas é top, né? Não, porque você sabe, né? Ele tem a carreira em Cisco. Então, assim, como é que você saiu dessa aparente carreira mais genérica, não focada no fornecedor, para uma carreira Cisco? Porque, assim, geralmente, o que eu vejo são as pessoas que começam a trabalhar com esse, eu vou dizer, providers, elas já estão dentro de uma empresa que é parceira. Como é que foi Uhum. como foi na tua carreira? Como que o Jonas começou a ser o rapaz de certificações e Cisco, por dizer isso? Então, quando eu estava lá nessa escola, na época eu comecei a fazer um curso, tá? Com a empresa que era parceira Microsoft. E aí, possivelmente, algumas pessoas vão lembrar, outras não, mas na época o curso era voltado para o Windows Server 2003. Possivelmente Você você está vai lembrar. revelando o ano. Ah, eu tenho 18 anos, não lembro O dessas Windows coisas, Server não. 2003, né? E ali eu aprendi a parte, como você vai fazer uma configuração de servidor DHCP no Windows Server, Uhum. configuração de DNS, como você faz uma configuração de AD. Foi aí que eu comecei a ter contato com redes, mas ainda não era parte de De infra, Cisco. né? Tá. Não era parte de Cisco, tá? E o que que aconteceu? Eu fui trabalhar em empresas como, por exemplo, provedores de serviço de internet aqui na cidade onde eu moro, né? E eu ainda estava fazendo o curso. Depois dessa empresa, eu fui trabalhar numa empresa que era parceira Microsoft, tá? Que foi onde eu comecei a aplicar os conhecimentos de rede, aqueles conhecimentos iniciais, né? Que você vai aprender, às vezes, fazer uma divisão de subnet, você vai começar a entender o que que é o DHCP, como é que funciona a comunicação na rede. Uhum. Antigamente utilizava muito bridge, que a gente fala, né? Eu esqueci agora o nome em português, né? Que eram Ponte. os ponte, isso aí, usava muita ponte, não existia switch, né? O que existia era caríssimo. Então, eu comecei a ter um pouco de vivência com essa parte de rede dentro dessa empresa que era parceira Microsoft, mas ainda não era a área Cisco. Uhum. E quando eu estava nessa empresa, que eu descobri aqui na minha cidade que tem uma empresa multinacional, ainda continua, Uhum. tem um centro da empresa multinacional aqui. Eu descobri que essa empresa estava aqui recentemente, né? Mas aí tinha todo aquele processo. Para entrar nessa empresa multinacional, você precisa ter inglês, né? Você Hum. precisa ter conhecimento de idioma. E nesse mesmo período, foi mais ou menos aí no ano de 2012, eu Uhum. estava cursando o meu nível superior, e dentro do nível superior que eu cursava, que era um curso voltado para a área de redes e telecom, Uhum. a matéria de redes em específico era um programa que tinha da Cisco, Cisco NetAcad, hoje ainda Ah, tem, sei. Tem. né? Era o Cisco NetAcad, que era a matéria de redes. A Cisco tinha uma parceria com a universidade e a matéria de redes era o Cisco NetAcad. Foi quando eu comecei a ter vivência com o mundo Cisco e comecei a ter Legal. conhecimento. O que que era um roteador, o que que era um firewall, o que que era um switch. E foi ali que eu comecei a ter conhecimentos e aprender um pouco sobre o mundo de rede Cisco, tá? E Nossa, isso é muito bacana, porque assim, desculpa te interromper, mas nada, a claro. gente vê a importância da parceria no caso a Cisco, né? Parabéns, Cisco, como uma universidade, né? Porque, tendo ou não, é ali que está, ali que tá, ali que estão, né? Os profissionais do futuro.
né? E- Sempre a gente está falando aqui nos episódios da importância da junção da iniciativa privada, né, com a academia, né? É muito legal saber que Isso. vocês têm essa iniciativa assim em várias universidades, né? Sim, e hoje ainda a comunidade, o Cisco, hoje eu sei que já mudou o nome, né, o Cisco Uhum, NetAcad, né, o Cisco, Academia, Cisco, algo do tipo, eu sei que mudou o sim, nome, né, mas eles ainda continuam trazendo isso para dentro do mercado, tentando legal. trazer pessoas para o mundo de tecnologia voltado para a área de redes, né, e computadores, e lá dentro dessa comunidade Cisco, da academia, não é a co- tem existe a comunidade Cisco e existe a academia, que é o Uhum. antigo Cisco NetAcad. Dentro do Cisco NetAcad tem muitos materiais e muitos conteúdos que dá para você acessar de maneira free. Eu até hoje continuo utilizando a academia para fazer cursos e continuar me desenvolvendo como profissional. Nossa, muito bacana. É, Mas aí voltando um pouquinho, Uhum. foi ali que eu comecei a ter esse contato. E aí descobri essa empresa multinacional que tinha na minha cidade e era uma empresa provedora de serviço, um grande player, né? Uma grande empresa aí no mercado como provedor de serviço e um grande parceiro Cisco, como também de outros fabricantes como Fortinet, como Palo Alto, né? E comecei a trabalhar para entrar nessa empresa. Eu falei, não, eu preciso entrar nessa empresa porque é onde eu vou ter alguma prospecção de crescimento profissional na minha carreira. E pelo fato da minha cidade aqui ela ser, vamos dizer, uma cidade vamos dizer, do interior da região serrana, não é uma cidade que tem muitas empresas na área de tecnologia, né? Então eu olhei para essa empresa, né, para essa multinacional, como uma porta de entrada para o mercado. E foi quando eu entrei como lá um analista de nível 2, passei por todo o processo seletivo, né? Nessa época aí já estava já cursando o idioma, né? Fazendo um curso de Inglês. inglês, isso, que é super importante para quem quer entrar na área de tecnologia. Isso seja em Qualquer área. qualquer ramo que você vá atuar, né? Seja programador, seja dev, seja na área de network, seja na área de analytics. Hoje Inglês. inglês é premissa. Se não tiver, não que você não consiga se colocar no mercado, mas o inglês, eu falo isso por experiência própria. Ele te coloca à frente e te abre muitas portas, né? Então, ele abre muitas portas. Inclusive a gente trabalha atualmente na mesma empresa e a gente está num time global, então a gente tem que Exato. falar inglês, né? Muita gente tem medo, mas uma dica que eu dou, se arrisca. Se É. arrisca quando você começa a falar no começo, fala, meu Deus, que vergonha. Chega e seja transparente para a pessoa que você fala assim: olha, Aí. eu sou brasileiro, né? E geralmente estrangeiro ele fala assim: olha, o importante é eu te entender, né? É isso aí. Eu aprendi muito na prática, porque a gente Uhum. acaba ficando preocupado em A estudar pronúncia, né? com a pronúncia. Não, o pessoal de fora valoriza muito a gente de outro país, né? Nós brasileiros aqui, falando o idioma deles, né? Pelo menos eu sempre tive apoio, né, galera? Ó, força aí, foco no inglês. Mas É, tem que continue, focar. Jonas. Tem que focar. É isso aí. Então, eu consegui entrar lá no suporte de nível 2. Comecei a trabalhar com provedores, atender os clientes, e aí meu conhecimento foi Uhum, evoluindo. Foi quando eu consegui tirar a minha primeira certificação, bacana. né? Foi a minha primeira certificação Qual mesmo de foi? tudo, que foi o Cisco Cecente. Era Ah, parte do Cisco CCNA. que eram dois, não eram? Isso, o Cisco Lembrei. CCNA ele era dividido em dois. Você tinha o Cecente 1, Cecente 2, ou você podia fazer a prova direto Isso, do a CCNA. CCNA. Só que era um conteúdo muito grande. E assim, era a minha primeira experiência. Eu falei, eu vou dividir, né? Tinha um programa interno que a empresa na época montou, entendeu? Para certificar vários profissionais que eram ali da área de suporte. E aí eu e mais umas 10 a 15 pessoas conseguiram se certificar na época, né? Fez o 61, depois eu fiz o 62, virei CCNA. Depois eu tive que fazer a prova de renovação, eu estava quase perdendo o CCNA. Eu tive Sim. que fazer o CCNA e aí consegui renovar. E aí eu
tirei outras certificações lá dentro, tirei certificação também de Juniper, né? Uhum. Tanto da tanto parte de routing switch como também de segurança, e foi onde eu comecei a ter uma grande evolução profissional dentro dessa área de redes. Bacana. E aí eu passei por várias posições ali dentro, sabe? Passei como desde lá de analista de nível 2, depois virei líder de equipe, supervisor, fui para uma equipe como um arquiteto de soluções, né? E fiquei 6 anos ali dentro dessa multinacional. E foi a empresa que me expôs aí a muito conhecimento, muito Legal. aprendizado, muito desenvolvimento profissional. Tenho vários amigos de lá até hoje que a gente sai para comer junto, para bater papo. Sim, O network não de, network, é o network humano também é muito importante, né? isso aí, com certeza. E dali Não, eu fui pro mercado. daí, assim, você foi para o mercado, mas quando você foi para o mercado, você decidiu seguir somente Cisco ou você foi para o mercado? Não, eu sou uma pessoa de redes. Como é que foi essa sua? Porque você falou que a tua carreira foi toda nessa empresa, essa multinacional. Vou fazer duas perguntas aqui. Primeira já ligada à sua decisão de como você decidiu ir para o mercado, né? Se foi focado em um fornecedor, e qual que é a diferença que você vê, porque você começou há muito tempo atrás. Quando você se expôs no mercado, o que você notou de pressão? Porque às vezes a pessoa ela fica muito tempo numa empresa e depois ela toma um choque de, como é que eu vou dizer, de pré-requisitos para uma vaga. Então, Uhum. dá um panorama para o pessoal aqui. Na verdade, na época, a minha ideia de ir pro mercado foi de eu, de repente, conseguir algo diferente, ver algo diferente. Porque, assim, lá nessa empresa eu fiquei 6 anos, saí de lá em Uhum. 2019. Então, de 2019 para cá, muita coisa já aconteceu na minha vida também. Já são aí 4 anos, né? Quase 5, tá? Oh. Então eu saí de lá, trabalhei em outros fornecedores, trabalhei no fornecedor aqui no Brasil também, que é parceiro Cisco, né? Trabalhei depois num cliente, numa empresa que era cliente desse fornecedor. Aí, numa experiência recente, antes do emprego atual, eu estava trabalhando também numa empresa que era também parceira Cisco, tá? Uhum. Mas assim, o me expor para o mercado, eu acho que foi muito bom, porque assim, aquilo que você falou, como é que foi a questão da pressão, o que que você Uhum. sentiu? Eu tenho uma concepção comigo, o que, Vânia? Eu sempre tento me expor às situações que vão me trazer desconforto e que Legal. ao mesmo tempo vão me levar para algum crescimento, sabe? E eu nunca me exponho para uma situação, obviamente, onde a minha mão ela não vai alcançar. Isso daí eu Hum. tenho que ter essa Uma dose, balança. uma Um balança, um equilíbrio. equilíbrio, entendeu? Porque vamos dizer, eu hoje eu tenho um nível de especialidade ao qual eu não tinha antes. E como é que Uhum. eu alcancei esse nível de especialidade? Foi exatamente eu sempre me expondo às vezes a posições que vai me requerer algum tipo de conhecimento que eu não tenho, né? Porque tem uma coisa que eu falo assim, o profissional, ele nunca está 100% pronto. Nunca está 100% pronto. Sempre vai surgir alguma coisa nova no mercado, Sim. entendeu? O mercado ele está sempre à frente e você olha para o lado, às vezes sempre tem mais alguém especializado do que você. E você, quando se aplica, às vezes, para uma posição dentro do mercado, você nunca dá ali match, né, que a gente fala, né? O teu perfil nunca é 100% compatível, entendeu? Mas eu acho que uma coisa que é importante a pessoa ter é a força de vontade, né, e aquela gana de aprender e falar assim, não, eu vou pegar isso, eu vou sentar, vou estudar e vou aprender, entendeu? Então, essa sempre foi a minha forma de pensar, né? Sempre foi a maneira que eu pensei e sempre procurei me expor a essas situações, vamos dizer que de desconforto, que na Conforto. hora é desconfortável, né? Tu fica com aquela ânsia, tu fica com medo, poxa, será que eu vou conseguir? Mas aí quando você vai lá e começa a fazer, você consegue, você desenvolve, entendeu? Então a gente não pode ter assim esse medo, a gente não pode ter Não pode assim, mesmo. não. Deixa eu complementar aqui Claro.
Teve um convidado aqui, o Ulisses, né, do episódio que ele falou da carreira dele em cloud. É exatamente isso. A- é o mundo da tecnologia, né, gente? Todo dia tem novidade, né? A Uhum, semana que vem, às vezes, um conceito que a gente aprendeu já está obsoleto. A gente na tecnologia, a gente não pode ser extremamente apegado a uhum, uma verdade ou uma solução, porque é, eu acho que, e ainda mais agora, né? Que a gente está numa era de crescimento exponencial por causa de inteligência artificial. Às vezes a gente fala, nossa, eu tenho 10 anos de carreira, 20 anos, mas o tanto de novidade que está, eu vou dizer, nos últimos 3 anos, que eu tenho percebido, tipo, não é aquilo que tinha em 2010, 2011, 12, 13, né? É, uhum. então, assim, pessoal, quem está escutando aí, quando vocês sentirem aquele medinho, olha, o sênior também sente o medinho. Sim, com certeza. A gente Todo fica assim dia. todo dia, porque às vezes, conforme você vai subindo o degrau, é um tipo de desafio, situação inusitada que aparece. Então, às vezes, fala assim, nossa, é, na minha área, por exemplo, eu tenho anos aí com observabilidade, enfim, às vezes eu vejo uma coisa assim, meu Deus, o que aconteceu? Peraí, calma, calma. Daí o que eu É, faço? Sento, estudo, né? Pego. Agora, eu não sou de pegar chá, eu pego um café, e daí eu sempre falo, estudar. Né? Todo é mundo isso fala, aí. estudar é fundamental, mas, gente, vocês não estão tendo ideia. Quem decide trabalhar com tecnologia O tem que 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 é estudar. estudar, né? Ai, assim, gente, estudar faz bem para a vida, né? Faz Mas se bem. você fala assim, estudar não é comigo, eu não quero mais me atualizar, olha, não sei, primeiro que eu não faça isso com a tua vida, né? Mas tecnologia não tem como. Se você fica 6 meses sem ver um determinado conteúdo, já era, né? Você está fora, assim, Você né? está fora. Você você perde muito conteúdo, né? Você perde Sim. muito conhecimento. Agora eu vou trazer, a gente falando de conhecimento, tudo isso, comunidade, tá? Porque uma coisa que eu acho que é interessante, né? Pessoal, vocês estão vendo que ali, quem tá só escutando não tá vendo, mas o pessoal tá vendo ali, tem os troféuzinhos. Isso. Tem Ó, esse aqui, ó. Ó, tenho esse, tem outro aqui em cima qua- também. olha, cada troféu desse, pessoal, os dois são tipo, porque o Jonas, ele ajudou muito, ele ajuda, não ajudou, ele ajuda muito em comunidade. Conta um pouquinho a história de cada um desses seus prêmios aí, conta, por favor, para o pessoal, e como que é a importância da comunidade, né? Porque a gente falou de como é que surgiu você indo ser parte da comunidade, eu vou falar aqui do fornecedor, né, ajudando lá na Cisco. Uhum, claro. Isso aqui pra mim, assim, é algo que eu me orgulho muito. Eu tenho muita satisfação. Às vezes parece ser, às vezes pode parecer ser simples, né, para outras pessoas, mas para mim é algo que eu tenho um orgulho e uma satisfação muito grande de mostrar, sabe, o Vânia? Uhum. Porque assim, vou falar, como é que na verdade eu ingressei ali para a comunidade Cisco, né? Até antes de eu ingressar para a comunidade Cisco, eu tinha começado a escrever alguns conteúdos no LinkedIn e comecei até na época a começar a publicar em Uhum. inglês. Porque assim, foi através de comunidades, foi através de blogs, material grátis, né, que você encontra na internet, que eu consegui fazer o meu desenvolvimento de carreira. Hum, A gente que está no Brasil, a gente sabe o quão custoso é, né, o quão caro conseguir é material. a gente conseguir material. Então hoje, se por exemplo, eu quero comprar um livro aí, vamos falar um livro físico para estudo, tá? Você vai pagar aí pelo menos uns R$ 300, 350, dependendo do livro, até R$ 1.000. Porque não são livros que são produzidos aqui, são livros que têm que ser importados. E Sim, isso não é só hoje, até antes. E imagine então, às vezes, para alguém que está iniciando na carreira agora, às vezes a pessoa tem aquele salário inicial, às vezes começa lá ganhando um salário mínimo, dois salários mínimos, você ter que tirar, às vezes, um montante de valor desse para sim. comprar um material ou para pagar um curso que às vezes custa aí US$ 300, US$ 400, é muito caro. A É, certificação hoje é muito cara, principalmente para quem né? está começando carreira.
Exato, Porque principalmente para quem está começando. a certificação, galera, assim, minha opinião, tá? Eu acho que aí fica até uma reflexão. Tem vários fornecedores que eles dão as primeiras gratuitas, né? Tipo, né? Mas tem muito fornecedor que para o Brasil, não estou falando específico de ninguém aqui, mas tá baseado no mercado. Os grandes players já perceberam e dão muitas oportunidades gratuitas, mas ainda tem Uhum. certificações importantes que, por exemplo, é, vamos lá, um recém-formado, né, de ciências da computação tem que fazer, por exemplo, tá lá, US$ 400. Quanto que é o É salário do impossível. Brasil? Exato. E daí, como pré-requisito daquela vaga do LinkedIn, tá o quê? Aquela Aquela certificação. Então, certificação. assim, fica a reflexão, né? Então, às Até vezes até para para a fica vaga do reflexão LinkedIn, para né? recrutadores, né? É, Enfim, porque o papel, ele não diz se você tem ou não conhecimento, é algo exato. que, uma É época que uma eu trabalhei um referência. pouco como líder de equipe, eu procurava ter um pouco esse feeling, entendeu? Uhum, Ter esse sentimento também e pensar na pessoa que às vezes estava tentando ali uma oportunidade de ingressar, porque foi assim comigo. Um dia me deram a oportunidade de sim. ingressar. E aí, quando te dão essa oportunidade, você vai lá, agarra essa oportunidade e faz o máximo que você pode para conseguir se desenvolver. E retribui, né? E retribuir, exatamente. Então, estava falando sobre comunidade. Então, as comunidades, na época, quando eu comecei, não tinha tantas, tá? Era bem resumido, né? Às vezes conseguia materiais em inglês, Uhum. em português era muito difícil. Tinha até um blog que era não sei se você já ouviu falar, quem é Hum. do mundo de redes vai conhecer, de uma pessoa que é o Marcos Filippetti. Sim, foi o Então, primeiro blog que quando eu cheguei onde eu trabalho até hoje, primeiro blog no Brasil, o pessoal chega assim, olha, primeira coisa, assim, vai estudar Marcos Filippetti. eu saí do Inatel, vim de Telecom, né? Daí eu cheguei onde eu trabalho hoje, o pessoal falou assim, olha, primeira coisa que vai fazer, acessa esse blog. Deu o Isso quê? aí. Então, assim, gente, ó, por exemplo, ele montou o blog, olha quantas pessoas ele Ele influenciou, alcançou. ele alcançou, Exato. tá vendo? Nossa, eu imprimia para estudar, meu Deus. E É. tem um podcast dele com um amigo meu que ele participou e ele fala como que ele começou esse blog, entendeu? Ai, Ele bacana. conta como que ele começou a traduzir os livros, como que ele criou e escreveu o livro dele, que na época eu me lembro do CCNA 5.0, mas antes disso Da tiveram capinha outras verde. edições da capinha verde, o globinho na frente, entendeu? Então ele explica ali como que ele começou, muito interessante, e ver Pessoal, eu como vou que ele deixar. atingiu tantas pessoas. Me passa, Jonas, o link, que daí eu deixo também aqui na descrição do vídeo. É interessante, ajudou muita gente, então eu Claro, coloco aqui. claro, vou passar depois. E aí, foi através do blog dele que eu consegui ter bastante desenvolvimento, né? Outra, aí a gente vai pesquisar na internet. Uma coisa que ajuda muito é ler material, Uhum, né? E ler, vamos dizer assim, os guias do fabricante, sim, tá? Você lê mesmo, vamos dizer, o manual do fabricante, né? Hoje tem muito conteúdo aberto na internet é. free, de maneira grátis, que você para ler. Às vezes a pessoa fala assim: ah, para eu aprender determinado assunto, eu quero fazer esse curso. A pessoa olha e fala assim: ah, tem esse curso aqui, ó, R$ 1.000. Não, não precisa. Você às vezes consegue outros caminhos, principalmente hoje com o desenvolvimento de redes Sim. sociais, né, o crescimento, muitas pessoas se expõem, né, ao mercado, se expõem aí nas redes sociais para prover esses conteúdos. Uhum. Exato. A gente também aqui tá passando experiência, né? Gente, parece que o mundo está evoluindo muito rápido, mas essa conversa aqui que a gente está tendo, a gente só conseguia ter quando você já estava numa empresa, entendeu? Quando você Isso, já estava no meio e ainda já estava ambientado, isso né? aí. E assim, pessoal, por exemplo, o Ulisses, então, ele tem um episódio de Cloud, por favor, veja. Ele tem um canal no YouTube também. Então, ele Azure, tá começando o Azure, ele vai lá, ele tem vários vídeos que explicam, né? Gente, na nossa época não tinha nada disso. Não vou falar de passar, que parece que toda vez aqui no episódio fala, Uhum. na minha época, mas, gente, Não, são não é poucos chorando as anos. pitangas, né? Como diz o É, ditado. são poucos anos, mas hoje São poucos anos.
Hoje eu fico até feliz, porque, cara, estudar observabilidade no passado era muito complexo, assim, hoje, porque você tem muita referência e muita informação, você pode, como é que fala? Discordar de um livro, sabe? Não existe uma verdade única, inclusive em campo. Por exemplo, como configura uma rede? Você tem melhores práticas, mas as melhores práticas de um não são as melhores práticas do outro. Daí você escuta os dois e fala, não concordo com nenhum deles, eu vou criar a minha, entendeu? Então, hoje a informação é muito fácil. Inclusive as comunidades. Vamos voltar às Vamos comunidades. voltar às comunidades. Então eu usei muito disso, né? Das comunidades, e aí comecei a pegar materiais também em inglês, tá? E falando propriamente como eu comecei a escrever, por vontade própria, eu falei assim, poxa, eu acho que eu posso começar a contribuir de alguma forma com conteúdos e conhecimento que eu tenho, né? Se eu, de alguma forma, algum dia eu fui ajudado, né, Exato. através desses conteúdos, o porquê que eu não posso também retribuir, né? Não tenho canal no YouTube, até porque é algo que toma tempo, você precisa, né? Toma assim um pouco mais de tempo, a questão de edição. Você trabalha com isso, você sabe como é, Sim. mas eu comecei a usar a escrita como assim forma de estudo, tá? Legal. Porque ajuda, é uma outra coisa também, o porquê que eu comecei a fazer, ajuda na questão de você fixar o conhecimento, como também para eu poder ajudar outras pessoas com esses conhecimentos, tá? Então, a questão, essa foi a minha principal, tá? O meu principal objetivo, eu conseguir contribuir com as pessoas, passar conhecimento para as pessoas. E eu já tive muitos feedbacks positivos, o pouco que eu contribuí, né? Do início do ano para cá, eu precisei dar um time em Uhum. escrever, porque eu passei por algumas mudanças aí na vida, de trabalho, como também de casa, e aí eu tive que organizar as coisas, Uhum. mas já vou começar agora novamente a postar alguns conteúdos, né? E aí eu comecei pelo LinkedIn. E o convite da comunidade Cisco, eu tô falando aqui de Cisco, Vânia, mas existem várias outras Sim. comunidades, tá? Eu tô focando, vamos dizer, aí tem gente que fala assim, o Jonas é o Cisco Guy. Não, não é que eu sou o Cisco Ele é assim, Guy. olha a camiseta. Olha ali, É, eu tô vendo ali, é uma camisa é ou a camisa, camiseta? isso, Camisa. do Cisco Merak. Isso daqui foi um curso de CMNA, Ah, um curso da Cisco na época que eu fiz, da Merak, que era o legal. curso introdutório, né? Abrindo aspas aqui. Era um curso introdutório de Merak, e aí você ganhava um kit de presente, que era a camisa e mais 3 equipamentos da Merak. Um dos equipamentos está aqui, ó, Olha! que é que eu uso aqui, ó, Ah, na minha rede ah, Wi-Fi dentro da minha casa. Ganhei a camisa, ganhei um Fire na época, ganhei um Switch e deu pra. gente, Eu você fico sabe. brincando. Eu tenho, vamos dizer assim, um lab de Merak aqui dentro de casa que dá pra eu brincar com bastante coisa. Gente, você sabe que pessoal, eu trabalho com observabilidade, eu também observo meus amigos, né? Todo mundo que trabalha com redes que eu conheço, o sonho de consumo, nossa, eu tenho esse switch, tá vendo ali? E o pessoal, por mais que você, tá virtualizado. Eu tenho meu switch aqui em casa e pego. Gente do céu, o pessoal de redes Tenho é. ali. Tem ali e um dos conteúdos que eu vou, o próximo conteúdo que eu vou postar Uhum, é fala um pouquinho aí sobre a integração de uma plataforma Cisco na área de segurança, que é o Cisco uhum. Wise, junto com um dos modelos de Merak que Legal, tem mas aí, deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando do sucesso da né? comunidade, né? Isso, porque eu sempre, olha, eu fui no, vou falar nome, fui no TDC em BH, né? Eu falei lá na palestra, eu falei, olha, gente, uma coisa que eu apoio muito é a comunidade, né? O TDC, quem não conhece, né? É um evento que você tem várias trilhas e você tem a oportunidade de conhecer profissionais de diversas áreas. E no fundo, o evento ele é construído por várias comunidades diversas, né? Eu estou na comunidade do Management 3.0. Comunidade, minha perspectiva, minha visãozinha assim, né? Ela te dá uma visão diferenciada de um tópico que você acha que domina. Por quê? Não foi, por exemplo, se eu sei A, vai ter uma pessoa que ela também sabe A, né? No mesmo nível. Só que
a maneira que ela tem a linha de pensamento é diferente da minha. E as comunidades, elas têm muita interação e às vezes você posta a tua opinião. A pessoa, ela te dá uma outra abordagem. Ambas estão certas. Daí você chega, eu sou de mandar mensagem privada. Olha, mas como é que você chegou dessa conclusão? Ou então a pessoa também chega para mim. Como é que... Então você vai criando um network, né? Muito bacana, né? Eu gosto de comunidade, né? Então, Exato. e fora os cafés, as conversas, que daí fala assim, mas, tipo, por exemplo, DevOps, né? O pessoal fala assim, Vânia, você falou tal coisa, mas eu me identifico, ou então problemas tipo que você vê de evolução de plataformas, tipo, por exemplo, uma plataforma não está pensando na integração da outra, não é uma dor sua, é uma dor que quando você está numa comunidade, todo mundo tem são pessoas que estão trabalhando no dia a dia, numa determinada área ou tecnologia, ou então metodologia, ela assim, eu concordo com você. O que nós vamos fazer para melhorar, ou então deixar transparente um modo de melhorar, né? Tem muita comunidade de agilidade também, a gente está falando aqui de redes, mas comunidades, que nem você falou, Jonas, tem quando você está estudando, tem várias, né? O negócio é você entrar, tem que entrar, não Isso adianta ficar aqui aí. escutar que, legal, tem comunidade, e não entrar em nenhuma, né? É. Você tem que procurar buscar qual é o teu foco, né, como profissional, Isso. e ir a fundo nessas comunidades e procurar, vamos dizer, sugar ao máximo de informação que podem fornecer ali para você, E fora que né? você vai fazer network, vai que uma oportunidade de trabalho Sim, aparece, com né? certeza, com certeza. Então, na comunidade Cisco, eu conheci, né, um colega, um amigo. E ele falou: Poxa, Jonas, eu já vi os teus posts. Eu participei até também de um podcast com ele, o Hum. Tommy Tim. Depois você Coloca o vídeo coloca aqui. na descrição aí do canal dele no YouTube, que é também um canal de entrevistas, que ele entrevista vários profissionais falando sobre as experiências. E ele passou o meu contato para a pessoa que é gerente da comunidade Cisco, que administra a comunidade Uhum, Cisco no Brasil, que a comunidade Cisco tem aqui no Brasil, Estados Unidos, no uhum. Japão, tem a comunidade espanhol. Ele passou meu contato e foi quando eu comecei a produzir alguns conteúdos para dentro da comunidade. E já Bacana. tinha lá também um outro profissional que produzia conteúdos das tecnologias que eu estou falando. Mas aquilo que você falou, ele produz com uma perspectiva, ele dá algumas Exato. dicas, eu venho às vezes com uma abordagem diferente e ambas se completam, Exato. entendeu? E aí, para mim, isso foi algo assim super, super satisfatório. E foi quando eu ganhei, né, esses dois troféus, que foi um em novembro, como um melhor artigo dentro da comunidade, e o outro foi de janeiro, que esse daqui é de janeiro, né? Que eu ganhei por um melhor artigo no mês de janeiro, e esse daqui foi de novembro do ano passado, que eu ganhei também por um melhor artigo dentro da comunidade, Isso é né? muito bacana, né? No fundo, até não é assim. Eu vou dar a minha opinião. Eu escrevo numa coluna de jornal, mas é muito legal quando te reconhecem e as pessoas gostam do teu conteúdo, né? Uma maneira eu achei muito bacana que a Cisco fez é premiar as pessoas com troféu, né? Uhum. É muito bacana, né? Porque Não só estimula. troféus, não só troféus. Eu tenho conhecimento de pessoas daqui do Brasil, por exemplo, esse meu amigo, o Tommy Tim, Uhum, ele já foi participar de um evento ao vivo na Cisco, em Cancún, no legal. México, o Cisco Live, entendeu? Sei, sei, Ele sei, ganhou sei. como prêmio da comunidade e aí levaram ele para participar lá do Cisco Live em México, Cancún, entendeu? E lá ele ganhou lá um badge, né, falando que ele é um escritor dentro da comunidade, e aí Ai, chega que lá, pô, bacana! olha que legal, e imagina assim o network, né, o que ele não tem, né, de contato com as pessoas, né, Sim. os contatos que ele cria, conexões, isso é muito bacana, entendeu? Então, assim, o meu foco não foi assim, de que eu vou ganhar prêmio. Isso daqui foi Foi a uma consequência. consequência, Uhum. né? Foi uma consequência. Esse, por exemplo, de janeiro, quem me premiou, na verdade, acho que foi a administradora da comunidade. Não lembro se é da comunidade do Japão ou dos Estados Unidos, agora eu não lembro. Veio de fora.
veio de fora, É. entendeu? Não foi nem a gestora da comunidade aqui do Brasil. Então, para ver o como que você compartilhar conhecimento, o que que você consegue abranger, né? E recebo feedbacks, assim, muitos feedbacks, né, diários. Poxa, teu conteúdo aqui me ajudou com isso. Tem como tu escrever um Sobre, conteúdo sobre isso, sobre como fazer integração de produto A com produto B, entendeu? E feedbacks positivos que vão surgindo e isso me motiva, né? Isso me faz sentir satisfeito em saber também que eu estou conseguindo aí contribuir de alguma forma com alguém, entendeu? e é legal que isso obriga a gente a estudar, porque assim, assim, né? Que nem eu falei, eu contribuo numa coluna de um jornal, né? E eu tô com a parte de inovação tecnológica. Então eu falo de blockchain, inteligência artificial, e eu simplesmente por estar divulgando uma informação, eu não é questão que eu não estudo por mim mesma, mas só que eu fico muito mais atenciosa se eu estou explicando de uma maneira simples para quem não tem a familiaridade. Então, Com o uma coisa que, assunto. exato, uma coisa que Legal. inclusive na experiência que eu estou tendo com a coluna do jornal eu tenho que explicar, mas será que a pessoa está entendendo o que eu estou querendo dizer? Uhum. Como? Então, tem uma coisa que eu acho muito bacana quando você é, comunidade, querendo ou não, é para o público em geral, você se pôr no lugar da pessoa que está recebendo aquela informação. Como é que fala? Vou dizer, o conhecimento dela prévio. Será que se eu falar um termo, vamos dizer lá, como é que eu explico o que é um modelo de inteligência artificial para quem não é de tecnologia? No caso que o jornal ele é para, né, é um público mais não é focado, Abrangente. é abrangente, né? Uhum. Então, assim, é muito bacana, porque às vezes você escreve e fala assim, não, deixa eu ser mais claro. E isso, o que treina em mim? Treina aquela. Será que eu estou me comunicando, inclusive no meu lado profissional, no meu dia a dia, da melhor maneira possível? Será que, Uhum. porque às vezes eu trabalho, por exemplo, você sabe que eu trabalho com observabilidade há muito tempo. Às vezes eu falo um termo, a pessoa fica ali, né? Para mim, aquilo ali é básico, mas a outra pessoa pode ser nova, ou então ser um júnior e Sim, tem medo de perguntar, né? sim. Então, às vezes eu até já fico assim, quando eu analiso, a pessoa está começando a trabalhar nessa área, então eu já mudo a minha maneira de expressão, né? De abordagem. Então, isso é muito bacana. E comunidade, quem quer exercitar, vai na comunidade, se expõe, não tenha medo de errar. A comunidade, eu acho que é o melhor lugar, assim, para você ir aos poucos, né? Vai chegando, vai Sim. chegando. Isso aí, com certeza, Vânia. Então, essa é a trajetória que eu tenho ali na Bacana. questão da comunidade, né? E, obviamente, a minha intenção é continuar produzindo conteúdos que agreguem valor, né? Para o Isso é profissional ou, bacana. às vezes, para alguém que tem dúvida de como implementar determinada tecnologia. E aí, assim, até hoje eu continuo utilizando comunidade como base de aprendizado, como base de estudo. Uso canais no YouTube, tenho canais de amigos, de conhecidos. Depois eu passo para você, você vai botar todos aqui na Vou descrição. colocar recomendações do Jonas. Recomendações, É. recomendações, isso daí. Tem conteúdo em português que agora tem muita gente, né, Brasil, né, da língua nativa, nossa língua nativa, que produz Uhum. conteúdo. Antes era muita gente de De fora do fora. Brasil. E tem também conteúdos em inglês, entendeu? Então, a gente consegue conteúdos de qualidades hoje dentro da nossa língua nativa, tá? Dentro Coisa do que era português, complexo. Era que era complexo. complexo. Então, Mas assim, hoje já tem bastante. uma coisa que eu falo, até para quem quer aprender inglês, às vezes é bom você estar, por exemplo, a pessoa quer aprender redes da Cisco, tá, tem a comunidade de português, mas também vai lá na de inglês, Sim, com certeza. começa a treinar, responder, por exemplo, não é só Cisco, mas tem o fórum lá, né? Uhum. Começa a treinar como responder, como perguntar é muito importante, porque às vezes a pessoa escreve um post lá maravilhoso, é que nem eu falei agora, a questão do público. Talvez você não entendeu, pergunta no fórum, na comunidade, porque o próprio autor fala assim, poxa, então eu não fui tão claro. Isso também serve uma maneira de feedback para o próximo artigo
eu recebi aquela pergunta. Então, comunidade é aquela, não é só escrever e lá estou absorvendo todo o conteúdo. Não, vai lá, Uhum. questiona, se abre. Contribui, se Uhum. abre, isso daí, se expõe, exponha-se, exponha-se, porque isso é importante, entendeu, Vânia? Eu acho Sim, que isso é importante, foi importante para o meu crescimento e passo com motivação para as pessoas, que as pessoas exponham-se, entendeu? Tenha medo, mas não tenha medo de ir para frente, entendeu? Porque o medo ele faz parte, entendeu? A gente vai ter o sim. medo, mas isso ele não pode ser um fator de te manter parado, de você não Na zona querer de conforto. isso aí, de Imagina você não só, querer ir para frente. posso dar um exemplo bem simples que acontece? Gente, agora tá friozinho, né? Tá friozinho, a gente quer ficar debaixo do cobertor quentinho. Não, não tá cômodo, não tá gostosinho? Tá. Mas é só que você, se você quer ir pra academia, certo? Então, assim, aquele movimento de ir pra academia num dia de frio, né? Às vezes não é assim, nossa, estou super motivado de ir pra academia. Não é. É Não é, foco, é foco, é é isso aí. persistência. Então, assim, pensa nesse. Eu sei que foi um exemplo muito simplista, mas pensa isso na sua carreira. Então, assim, eu trabalho aqui, que nem eu falo, estou trabalhando 10 anos com tal ferramenta de. Eu vou falar observabilidade, que eu, né? Estou trabalhando só nela, eu fico aqui. Daí, faz de conta, o mercado está saindo, tem saindo novas soluções, tem concorrente implementando coisas maravilhosas, você tem que estar olhando, né? Aprendendo, né? Será que, sabe, será que só aquele teu conhecimento vai ser suficiente para uns 2 anos, 3 anos? Então, é aquela coisa, gente, passo a passo, e qualquer coisa, não, eu quero me arriscar mais. Se arrisca, mas é aquilo que o Jonas falou, você tem que se arriscar, mas você tem que ver até onde teu braço pode alcançar, né? Então, você tem que sempre ficar assim, ó, eu vou, mas primeiro eu coloco uma meta, tá? Como é que fala? É aquela lá, eu quero aquilo, beleza. Depois disso, eu vou fazer outra certificação. É que nem você não pode ser um CCIE sem primeiro ter passado por um CCNA. Essa que é a verdade. Muita gente fala Isso assim, daí. quero ser CCIE. Só explicando, carreira Cisco, pessoal, para quem não sabe, tem CCNA, me corrige, CCNP e CCIE. Então, Isso assim, aí. CCIE, quando a gente via, né, quando eu estava começando a carreira, você falou, nossa, aquele cara CCIE, nossa, tem todas as certificações da Cisco, daí o cara já tinha até uma luz assim em volta, né? É, Um guru. Tá, se você quer ser aquele guru, lembra, esse cara fez CCNA, CCNP, com certeza ele deu olhada para os fornecedores concorrentes, entendeu o conceito básico, ficou madrugadas estudando, deixou de sair várias vezes, certo? Deixou de sair, certo. deixou de sair várias vezes, e daí quando você olha, o cara tá lá só com a luz, né? Então, assim, gente, lembre, nem tudo que tá assim, Nem tudo que né? reluz, né? É É, ouro, como diz um ditado, né? tem um. Sabe aquela imagem do iceberg que o pessoal só coloca a Uhum. pontinha? Isso. Exatamente isso. É, é exatamente isso. A gente, isso daí é uma coisa que a gente precisa ter em mente, Vânia. Uhum. E isso foi algo que, o passar do tempo, foi me trazendo essa maturidade, que as coisas elas não acontecem de um dia para o outro. Tudo é um processo, né, na vida, né? Tudo é um processo. Então não tem como hoje eu trabalho, por exemplo, numa posição, vamos dizer, né, sênior dentro do mercado. Sim, Como tenho amigos que também trabalham em posições sêniores, né? Então, você. Mas um dia eu comecei lá como júnior, um iniciante, trabalhava lá dando suporte de nível 1, suporte de nível 2, entendeu? Tava ali no início. E aí ficava olhando e falava, pô, caramba, um dia eu quero ser igual aquele cara. Mas assim, você tem que colocar o objetivo, foco e trabalhar em cima daquilo ali. exato. Dificuldade sempre vai ter, entendeu? O nosso corpo, né, a nossa mente, ela nunca quer aquilo que é mais difícil e que é mais trabalhoso, né? O nosso corpo ele sempre quer permanecer na inércia, o cérebro ele nunca quer fazer nenhum tipo de esforço, nunca quer. Mas é aquilo, qual é o teu foco, qual é o teu objetivo? Para você se tornar um bom profissional, você vai precisar sentar, vai precisar Exato. estudar, vai precisar trocar ideias,
vai precisar se expor a situações difíceis, Vai ter, entendeu? e vão existir pessoas que vão duvidar de você. Sim, Olha, isso acontece. a gente aqui está até falando um pouquinho mais do assunto em si, mas sempre vai ter aquela pessoa que ela quer ser você, inclusive na carreira. Então, vai ter pessoas que vão falar assim: nossa, será que fulano é capaz? Mas é aquela coisa. Primeira coisa, acredite em você, né? Porque você sabe do que você é capaz, né? Ah, tá desanimado? Não, cara, você tem que ter foco, entendeu? A gente tem que como é que fala? A gente tem que mirar. Ah, não acertou de primeira? Vai de novo, uma hora vai. Uma hora vai. E daí, na hora que quebrar o primeiro empecilho, gente, deslancha. É isso daí. Que nem certificação. Quando você tirar a primeira, depois você tirar a primeira, você tem aquela sensação, meu Deus, tirei, por exemplo, o CCNA. Abriu a porta, aí você vai tirar CCNA de Wired Security, um monte, né? De Nada é certificação. impossível. Nada, Nada. eu uso um termo assim, nada é impossível. E eu falo isso por experiência própria. Eu gosto de Uhum. falar das minhas experiências, né? Porque de onde eu comecei, de onde eu saí sem recursos e para o É, que eu estou conseguindo alcançar hoje, eu não falo isso por orgulho, entendeu, Vânia? Mas eu falo isso para tentar trazer motivação para as pessoas, às vezes, que podem estar nos assistindo, que às vezes está sim, começando na carreira. Mas fala assim, poxa, eu moro em tal lugar, eu não tenho acesso a isso, eu não tenho acesso a determinada informação. é. Busca, vai Busca. atrás. Vai atrás, corre atrás. Eu sempre fui assim, um cara, vamos dizer, meio chato, porque parava, perguntava às pessoas, entendeu? Poxa, não tem como tu me ajudar com isso? Como é que eu faço para entrar aí nessa empresa? Exato. Realmente eu parava e perguntava às pessoas, entendeu? Eu lembro que algumas vezes encontrava, vamos supor, com algum conhecido, igual eu te falei lá da minha primeira experiência na empresa Uhum. multinacional. Quando eu soube, né, que eu entrei lá por intermédio da namorada de um amigo, da esposa de um amigo, quando eu soube, eu falei, cara, tem como mandar meu currículo para não? Fala com fulano lá, cara, fala lá. Aí eu fui, fiz Mas é entrevista uma uma vez, verdade. fui reprovado na primeira. E aí depois continuei insistindo, mandava e-mail para a mulher do RH e fui conseguir entrar. Então, assim, a gente tem que ser insistente, entendeu? E relacionamento pessoal, assim, as pessoas falam assim, você tem, pessoal, vocês têm que trabalhar ao lado técnico, sim, mas você respeitar as pessoas é muito importante. Um profissional, ele não é formado somente pelo lado técnico, ele tem que ser um profissional respeitoso, confiável, uma pessoa transparente, porque o que adianta também você ser o 100% perfeito técnico, mas ser uma pessoa de caráter duvidoso. Então, a parte boa, as referências, por exemplo, que assim, eu tenho muito amigo que fala assim, Vânia, você pode dar referência minha? Claro que eu dou, eu sei com o que eu trabalhei, entendeu? Isso daí é quando as pessoas começam a ir para o mercado, ou então, sabe, é necessário, né? Enfim, o mundo, vamos dizer, o mundo profissional não é somente o técnico, a gente também tem que manter carinho, respeito, gratidão com as pessoas que passam pelo nosso caminho, né? Claro, nós somos humanos, né? Então, tem, vamos dizer assim, o lado por trás de tudo existe Isso. o lado humano, né? Nós estamos lidando com pessoas, a gente não está lidando com máquina. A máquina tu vai lá, chuta, bate, pronto. Agora, as pessoas não, pessoas a gente, nós como pessoas, nós temos que ter esse entendimento, entendeu? Não adianta eu só ali focar em aprender, aprender, se eu também não consigo buscar essa questão do relacionamento, de desenvolver relacionamento com outras pessoas, porque isso faz parte também da trajetória de um profissional, entendeu, Vani? Bacana, Jonas, a gente está chegando aqui no final do Até que é Pop. Passou super rápido. Eu acho que o que você falou aí, além de ser um conselho para a vida, né, é um conselho bem importante para aquela pessoa que nunca testou o lado de comunidade, sabe? Uhum. Às vezes a pessoa fala assim, para quê? Cara, é maravilhoso. Considerações finais para os nossos ouvintes. Jonas, vai lá, manda o teu recado. Final, o que você quer falar para o público do Até que é Pop?
Nossa. Bem, gente, assim, o que eu tenho para falar para vocês? Aproveite sempre as oportunidades que você tem na vida. Aproveite ao máximo, entendeu? Pessoas que cruzam os seus caminhos, né? Busque essas oportunidades. Como é que eu busco essas oportunidades? Já falei aqui, a gente se expondo. Quando nós nos expormos a situações, né, que trazem, vamos dizer, um pouco de dificuldade e que tira a gente do conforto, do nosso conforto, são as oportunidades que vai fazer a gente crescer. Falo isso aí como experiência profissional, como experiência pessoal de vida, que é a gente se expor. A gente nunca pode, assim, ter medo de se desafiar, ter medo de subir a régua. E sempre tenha isso em mente, é isso que vai fazer você cada vez evoluir mais, né? Um atleta, um profissional, vamos dizer assim, né, dentro de atletismo, ele nunca começa a usar. Eu gosto muito do Usain Bolt. Ele não Aham. começou correndo os 100 metros dele sendo o cara mais veloz do mundo. Hoje ele é o cara mais veloz do mundo. Mas quando ele começou, ele não era a pessoa mais veloz do mundo, né? Então tudo é um processo. Então eu acho que assim, primeira coisa, a gente não pode ter medo de nada, tá? Não tenha medo. Viu uma situação, vai e tente de alguma maneira enfrentar aquela situação e resolver aquele problema, tá? Segundo, exponha-se, porque é se expondo que você também consegue trazer oportunidades até você. Não Exato. tenha medo de perguntar, não tenha medo de tentar criar relacionamentos, de falar com outras pessoas. Não tenha medo de errar, porque eu já errei bastante como profissional. Às Eu vezes também. vai lá e entra no roteador, faz uma configuração errada, derrubou o roteador. Puf, parou a rede do cliente. É E agora? produção, né? O medo da produção. Gente, Não assim, vamos considerar que todo mundo fez em teste, né? A gente erra em teste. não tenha medo disso, porque isso faz É, parte da nossa evolução, e do nosso crescimento. Então, eu acho que essa é a lição que eu gostaria de deixar, de trazer aqui para o pessoal, para quem está aí nos assistindo, entendeu, Vânia? entendi. É, é assim, e ter paixão por aquilo que você faz, entendeu? Você tem que ter paixão por aquilo que você faz, porque é a paixão que traz sentido para aquilo ali que você está fazendo, e quando você faz aquilo ali com prazer e com paixão, você vai querer fazer cada vez mais aquilo. E é o que vai fazer o quê? Vai te motivar, vai fazer você ir para frente, vai fazer você cada vez mais querer aprender e ter conhecimento sobre determinado assunto. Exatamente. Pessoal, chegou ao fim o Até que é Pop de hoje. Vejo vocês no próximo episódio e tchauzinho. Obrigado, Jonas. Tchau. Por nada, Vânia, foi um prazer enorme. Tchau, tchau, tudo de Tchau. bom para vocês.